Samba no morro de Moreira é batucada, meu. E batucada lá em casa é rock and roll. A gente sempre tem entrevistados, todo mês, toda semana a gente tem um entrevistado diferente. Aqui no Gleice Janucas recebe. Guarda esse dinheirinho, tu não me rouba, senão eu desconto o teu salário, foda-se. Tá? Eu quero te trazer aqui uma pessoa, não sei se vocês sabem, não sei se todo mundo conhece, falando em boca, se vocês sabem o que era. Ouve-se muito falar, mas nem todo mundo sabe o que era a Boca do Lixo. A Boca do Lixo foi um complexo cinematográfico, para a moçada que está aí, nova, é importante saber, ali no centro de São Paulo, que nos anos 20, 30, cresceu, veio a Fox, veio a Paramount e outras, e ali foram se instalando diversas empresas ligadas ao cinema, inclusive dizem que era comum, né? Então acho que tinha distribuidores e ali foram criando cinemas também. Então disse que era comum se ver umas carroças passando com latas e latas de filme. E aí, nos anos 60, a Boca do Lixo foi responsável por uma das maiores produções de cinema, um cinema independente que foi feito em São Paulo, com cineastas memoráveis lá, começaram cineastas como o Walter Hugo Cury, o Carlos Reichenbach, o José Mojica Marins, o José do Caixão, e é com muito prazer e muita honra, e eu nem sei se eu serei capaz, que a gente tem aqui uma pessoa que é um dos cineastas da Boca do Lixo, Alfredo Sarenheim. Palmas, que a gente vai entrevistar hoje. Sei lá, bota na, querido, a gente tem aqui o nosso talk show, que é bem brasileiro. O pessoal no talk show costuma ter aquele skyline, né, que é bonito, uma ponte, uma cidade. Aqui é bem brasileiro, a gente tem uma favela, né? Senta, meu amor, senta, que isso não bata na tua cabeça. Parei um pouquinho, senta. Tá bom aí pra ti? Tá ótimo. Querido, eu vou ter que ler, tá? Porque eu vou ler porque o problema é o seguinte. Até esqueci. Não, era pra cair mesmo. Era pra cair. Era pra cair. Olha, eu vou ler porque eu não tenho coragem de te entrevistar sem uma cola. Não, o Alfredo eu considero um dos caras mais importantes do cinema em São Paulo, porque ele fez mais de 20 longas. Muitos curtas, premiados, crítico de cinema, é jornalista, ele foi um dos colaboradores dessa série Magnífica 70, é uma pessoa importantíssima para o cinema brasileiro, eu acho que ele merece todo o nosso reconhecimento. Então, querido, obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra estar aqui no Gleice Janucas recebe. Eu queria te falar o seguinte, conta, você começou no cinema com 14 anos, conta um pouquinho como é que isso aconteceu. Nossa. Não é? É verdade. 14 anos. Comecei como figurante na Veracruz, num filme chamado Osso, Amor e Papagaio. Você não era o osso nem o papagaio. E aí me fascinei pelo cinema, pela direção, eu queria ser ator. Aí quando fui fazer o filme eu queria ser o Orson Welles, ator, diretor, produtor. Mas quando me vi na tela, eliminei a coisa de ator. E você resolveu ser diretor? E aí fui trabalhar de assistente do Walter Cury. Sim. Tempo que fazia crítica de cinema e aí... Tá, mas me conta uma coisa, vou te perguntar uma outra coisa, porque eu pesquisei. Pesquisei, tu vai responder, né? Querido, me diz uma coisa, com 20 anos, você se tornou o segundo crítico, menos de 20 anos, segundo crítico do Estadão. Né? E o que achavam disso? Eram as pessoas na redação eram muito sisudas. Na época eu tinha 20 para 21, eu entrei como segundo crítico, porque o Rubem Biafra era o primeiro, naquela época a imprensa cobria todos os lançamentos da semana. Hoje, que temos DVD, TV a cabo, tudo, não tem mais esse espaço. Bom, eu quero te perguntar uma coisa. Você começou fazendo, você foi continuista do Walter Hugo Cury. E aí como é que ele te chamou? Como é que você começou? Que é engraçada essa história. Eu fui continuista no filme A Ilha. E ele precisava de um continuista, né? Ele precisava de já tinha um assistente, precisava de um continuista.
Era uma filmagem, naquela época as filmagens eram mais complicadas, as câmeras eram mais pesadas. E ele foi fazer uma palestra no cineclube que eu frequentava, o Cineclube Dom Vital, e eu falei que tirava de letra, eu tinha 19 anos. Que tu sabia ser continuista. Já tinha feito o continuista? Não. Mas tinha visto, mas não sabia coisa nenhuma. E aí foram 90 dias de filmagem com um elenco que tinha Eva Vilma, Luigi Pique, Elizabeth Hartmann, José Mauro de Vasconcelos. A Ilha, não era? A Ilha. E a filmagem foi tumultuada, porque chovia, lá em Bertioga, era um temporal. E o continuista se fudeu. Se fudeu. Nossa, como eu fui cara. Então, eu estava lendo uma entrevista tua, em que você fez também assistência de direção para aquele clássico chamado Noite Vazia. Foi. Em 1964. E aí, quando você cita a influência de Noite Vazia na tua vida, você fala que talvez a maior influência tenha sido você conhecer a natureza humana. Também. Por quê? Não, é que tanto a Ilha como a Noite Vazia foram importantes nessa coisa de influência da natureza humana, porque eu era um jovem velho, muito travado. Naquela época os jovens não tinham a informação que tem hoje sobre comportamento humano, sexo, tudo mais. E eu, de família judaica, tudo era bem careta. E os artistas, sabe, não quero ofender, por favor, os artistas são um pouco mais... soltinhos. Soltinhos, exato. E eles todos eram muito soltos. E Noite Vazia tinha comportamentos assim muito ambíguos. Todo mundo foi bacana, não estou me queixando de ninguém. Mas teve uma atriz que parou a filmagem porque na chuva artificial falou que entrou água no cérebro. Olha! Pois mas ela falou que entrou. Nunca desacredita. Tiveram que parar a filmagem. Tivemos que parar a filmagem, era o último água no cérebro, porque ela dizia que era uma cena que ficou antológica. Hoje os críticos dizem que é uma das cenas mais lindas de Noite Vazia, e eu quando vejo eu dou risada, né? Porque ela parou e até se recuperar da água no cérebro. Foi até às 3 da manhã, e todo mundo querendo voltar para casa. E todo mundo com frio. Querido, e você fez um filme chamado Noturno, que ganhou um monte de prêmios. E eu queria que você falasse um pouco, porque foi um filme, um curta, um curta-metragem. Um curta que tem muitas inovações e por isso foi premiado em vários festival de... Não, ele representou o Brasil no Festival de Veneza, mas certo. não foi premiado lá. Mas foi premiado em São Paulo. Foi, aqui ganhou 2 prêmios. Tá, e o que tinha? Não, era um curta sobre São Paulo, do entardecer ao anoitecer. O que tinha de inovador na época, porque na época tinha aqueles cinejornais excessivamente falados, e eu fiz um filme sem locução descritiva. O som era só o som ambiente, a música, então isso foi um pouco de inovação. Teve gente que não gostou, mas teve gente que gostou bastante. Sempre tem crítica. E vem cá, e o teu primeiro longa foi Paixão na Praia. Foi esse que você fez em 18 dias e te deram 18 rolos de filme. Quer dizer, isso é um desafio, gente. Primeiro você estava desafiado a acertar. Estava, porque naquela época, acho que muita gente jovem hoje daqui da plateia não sabe, a gente filmava com negativo. Hoje se filma com digital, que é muito mais fácil, muito mais barato. Você vê o resultado na hora, não tem que ir para o laboratório, não é importado. E naquela época era negativo, tipo fotografia, tinha que filmar. 1970 a gente está falando, né? 70. Então era complicado você fazer um filme bom com 18 latas em 18 dias. E deu certo? Deu certo. Olha, é um desafio. E você, coragem, né? Cara de pau, foi lá e se atirou. Sim. Se eu não fazia, não começava, né? Ele fez um outro filme que ficou muito famoso, que foi muito comentado, Anjo Loiro, com a Vera Fischer. Foi um dos primeiros filmes da Vera? Foi o segundo filme, terceiro filme dela. Ela tinha feito o Sinal Vermelho, fez um filme no Rio, depois o meu. E foi o primeiro que ela falou com a sua própria voz, porque antes era dublado. Trabalhar com ela foi maravilhoso. Aliás, fazer o filme foi maravilhoso. O único problema foi quando foi exibido a maldita censura da ditadura militar. Na 5ª semana, o filme já tinha feito 1 milhão de espectadores com 40 cópias.
veio a censura e interditou. Exatamente sobre isso que eu queria entrar agora. A relação de vocês se fudeu, né? Vocês não conseguiram pagar o filme, não? Era terrível, porque naquela época não tinha o mecenato oficial que tem hoje, Lei Rouanet, renúncia fiscal, todos esses chatos da vida. E então o dinheiro vinha do próprio cinema, do público. Claro, então, é como aqui. Como aquele. Você não é subvencionado. Não tenho apoios. Aliás, eu quero agradecer muito ao Estúdio Blur, que pintou meus cabelos. Muito obrigado. Não, mas é isso. E você acha, assim, a censura... Como é que era a relação de vocês que faziam cinema ali na Boca do Lixo? Porque a Boca do Lixo, né, nos anos 60, foi se especializando em pesquisa de linguagem, mas também uns filmes com apelo erótico, mas tinha o western, tinha Kung Fu, tinha de tudo, sempre com uma coisa... Não, mas não era só... Há uma visão um pouco distorcida. Eu quero que fale um pouquinho. Ótimo você ter dado essa oportunidade de que a Boca só fazia erotismo, que era uma... Nós sofríamos na época o estigma da Boca, né? Perguntava, e o teste do sofá? Nem sofá a gente tinha. Éramos tão pobres que não tinha sofá no escritório, não podia fazer teste. E da Boca teve um cinema bem diversificado, que, por exemplo, O Pagador de Promessas, o único filme que ganhou a Palma de Ouro, saiu do escritório da Boca. Viu? Mas as pessoas só lembram o lado, vamos dizer, negativo. Por causa do nome, tá? E a crítica na época deu um pouco de estigmatizar o cinema da Boca com erotismo e tudo mais. Certo, que é o que vende, né? Também, que é o que jornal. vende. Vende jornal, né? Fala mal, todo mundo ali. E naquela época vendia mais, porque não tinha internet, não tinha essa chance de erotismo, a pessoa só encontrava no cinema. E foi uma maneira de sobreviver em época de ditadura militar. Eles levavam milhões, centenas de pessoas, milhares, né? Nossa, ao cinema. Era um trabalho contínuo para técnicos, eletricistas, artistas. Então foi um período fértil em criatividade. E depois veio a Embrafilme e começou a patrocinar lá a turma deles, aí, né? O Rio de Janeiro pegou tudo, São Paulo ficou a ver navios e nós nos ferramos. E hoje existem, né, falando de censura, de vários filmes que foram censurados, existem verbas oficiais, né, para pesquisar os filmes censurados pela ditadura militar. E como é que ficam os filmes de vocês dentro desse pacote de filmes proibidos? Como é que eles têm pesquisado, eles têm trabalhado? Eu agora perdi de vista um pouco a pesquisa, mas quando começou, que era patrocinado pela Petrobras, eu não sei que porra nesse país, Petrobras, Sabesp, tem que patrocinar coisa de arte. A gente sabe, né? Picasso, aí teve um lance que a moça pediu informações, eu passei tudo do Anjo Loiro, mas ela falou, vamos deixar para depois porque as pornochanchadas vão ficar para depois. Quando falou pornochanchada, eu já fiquei pé da vida. Claro. E que eu falei, você está fazendo uma espécie de censura. Censura também. Ou examina tudo na ordem cronológica ou não examina. E não sei como é que andou a pesquisa. Eu sei que nós vamos fazer, não sei o quê. Sinceramente, não sei como acabou. E ele fez um filme também, agora foi com o Davi Cardoso, que chamava Corpo Devasso, que foi rodado em plena ditadura militar e que colocava, sem preconceito e sem caricatura, levantava essa questão do homossexualismo, né? É verdade. Esse filme passou na íntegra, em 1980. O Davi, que foi também o produtor, garantiu que ele falou, esse filme vai passar na íntegra. Muita gente acreditava. Teve uns críticos de cinema, nunca foi engraçado, nunca teve tantos críticos de cinema querendo ver o filme antes. Mas passou integralmente, foi um sucesso. Foi muito legal fazer e exibir, né? E vem cá, nos anos 80, você continuou produzindo filmes, né? Dirigindo filmes. Nunca e antes você usava pseudônimo? Não, nunca usei. Nunca usou pseudônimo. Continuou produzindo. Nem quando fiz filmes com cenas de sexo explícito também nunca usei. A maioria usou, eu não usei. E você, me diz uma coisa, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu livro, que é o Dicionário da Boca, que
foi lançado pela imprensa oficial, pela coleção Aplausos. Que aqui tem lá todos os cineastas. Como foi escrever esse livro? Foi legal fazer, trabalhoso, porque você fazer bibliografia do cinema nacional é mais difícil que a do americano. Certo. No americano você vai no IMDb, o europeu, o idem. Foi muito difícil, mais difícil que eu pensava. A ideia foi do Rubens Evaldo Filho, ele me convidou e na época eu fiquei um pouco assustado, mas no fim valeu a pena, porque foi uma oportunidade bacana de dar um impulso no resgate do cinema da boca. Foi muito legal. E eu também te perguntar a respeito do filme que vocês estão lançando, chama Memórias da Boca. Saiu de cartaz, mas deve voltar. Mas tem DVD também. Não, ainda não tem. Não tem DVD? Esse não é só pra ela. Tá. Esse filme é um filme com a Mel Lisboa, tem um monte de gente. Fala um pouquinho. Esse filme foi feito, foi meu renascimento depois de 22 anos que eu fiquei sem fazer cinema, né? Tem um instituto chamado Instituto Oswaldo Candeias, que procura resgatar o cinema da boca, e o produtor resolveu fazer um filme de episódios em que cada diretor da boca desse seu testemunho, ou com documentário, ou com uma encenação. Eu fiz uma comédia chamada Amigas para Sempre, com a Neide Ribeiro e Elizabeth Hartmann, que é o encontro de duas ex-atrizes da boca. Que é muito legal. Começa amigável, você viu, e aí vira um barraco, né? Então não percam, Memórias da Boca. Ainda não sai em DVD, vai sair. E se estiver por aí, é um movimento de cinema muito importante. E vou te fazer agora, atenção, Israel, uma pergunta que nunca ninguém te fez em público. Suspense, clima. Qual o seu tipo sanguíneo? Esqueci. Eu tenho numa carteirinha, mas esqueci. Tá bom. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa, a nossa última pergunta. Você acha que o cinema que você começou, fazer cinema na época que você começou, com as adversidades que você passou, enfrentou, te tornaram uma pessoa mais forte, mais generosa, mais corajosa, mais livre, mais sábia e mais criativa? Eu acho que sim. Eu sempre digo, eu gosto também de fazer muito a crítica de cinema. Ele faz crítica também. De escrever sobre cinema, escrevo até hoje, Exato. há 50 anos, agora na Revista da Cultura, da Livraria Cultura. E eu me considero sortudo, abençoado, de também ter feito cinema, porque conciliar as duas coisas, porque ao fazer cinema eu fiquei um crítico mais humilde, menos arrogante, e ao fazer a crítica vice-versa. Mas foi isso. Eu acho que o cinema, o contato com as pessoas do cinema, tudo, quer dizer, eu jamais destruí um filme, por pior que ele seja, assim. Não gosto de rótulos, tipo porno chanchada, coisa, porque eu acho que canastrão também, porque você vê, o canastrão de hoje pode ser o bom ator de amanhã. Já visto o Sean Connery e Sylvester Stallone, que ontem foi aplaudido de pé, anteontem, né? O Globo de Ouro, quer dizer, não sei se ele está bom ou não, mas acredito que esteja. Mas há essas reviravoltas, então eu acho que o fazer cinema me deixou com um conhecimento melhor e uma aproximação mais humana. E você, se não trabalhasse com cinema, você se via fazendo o quê? Então, não sei, ele ousou, ele foi atrás, ele não se acomodou, o cinema abriu o teu mundo. Eu gostava de cinema. Então, agora... E te achava esquisitinho por gostar tanto de cinema? A família não queria, né? Então, bem-aventurados os inadequados, porque deles é o reino da originalidade, da criação. Parabéns, meu amor. Muito obrigada por estar aqui. Eu nem sei se eu tenho capacidade de te entrevistar. Não percam os filmes, procurem os filmes do Alfredo, porque ele é uma das pessoas, um dos melhores, mais talentosos diretores de teatro, de cinema do nosso Brasil. Obrigada, amor. Obrigada, amor.
Muito nada.